Fala, barbeiros e barbeiras. A aula de hoje eu vou demonstrar como eu faço uma barba estilo lenhador e também como a gente faz a barba-terapia dentro da barbearia Santiago. Bora para a aula. Para fazer a barba, eu gosto sempre de utilizar o pente de madeira para pentear e ele não agarra no fio. Pra você ver. Então, às vezes o cliente vem com a barba, tá com a barba ressecada e tal. Você já faz o pente de madeira, ele pode até dar uma leve agarradinha, mas ele não vai puxar, não vai machucar puxando o fio, igual um pente normal faz. Aí você vê, agora já tá penteado, mas ele agarra mais, ó. Aqui já, esse aqui já vem, passa de mais de boa. Então é mais conforto pro seu cliente e para você também. Você pode vir e passar ele que não vai causar algum incômodo no seu cliente. Eu gosto sempre de pentear toda a barba primeiro e depois eu venho secando um pouquinho essa barba, não esticando demais, não deixando ela totalmente lisa, mas só para ver o comprimento dela. Porque o meu cliente no dia a dia ele não vai usar ela lisa demais. Então tem que ser tudo de acordo com o que o meu cliente usa no dia a dia. Então aqui eu pego, dou uma leve secada na barba, criando um formato. E olha que legal, quando a gente faz a barba de um formato, passa 2, 3 semanas, ela cresce dentro do próprio formato. Então, se o cliente ficar quase um mês sem fazer a barba vai crescer e vai estar dentro do formato que você criou. A não ser que ele fica 2, 3 meses, ele ainda vai crescer, mas vai ficar muito fora do padrão assim. Para iniciar, eu vou fazer um leve degradê nessa barba aqui, ó. E vou passar 2,5 para baixo. Lembra da coroa e da aresta que a gente te faz um movimento de motion para não ferir e tirar o volume? Do mesmo jeito, a gente não vai seguir o formato do rosto dele, olha aqui para você ver. Senão não fica o formato quadrado. Então a gente vai pegar a 2,5 e vai vir com ela jogando para fora. Para fazer o formato quadrado e não tirar esse excesso de cabelo, esse volume de cabelo que está aqui, criando um ângulo de mandíbula. Então sempre jogando para fora, tirando o excesso da bochecha aqui, ó. Só que eu não vou seguir ela formando o formato do rosto. Passei para baixo, agora eu venho passando ela para cima, na parte da bochecha para a costeleta aqui, para tirar esse excesso para a gente poder fazer um leve degradê nessa área aqui. Estou com o pente 1,75 aqui, um pouquinho acima do que eu usei a 2. Eu venho passando ele aqui, tanto na costeleta, entrando um pouquinho na costeleta, para deixar essa área um pouquinho mais baixa para receber os pentes mais baixos da máquina, onde vai ser a área mais raspada aqui, ó. Depois dele, venho com o pente 1, utilizando ele um alto e tirando esse excesso de cabelo aqui, ó. Vocês estão percebendo que a cada pente que eu diminuo a altura, vai diminuir o espaço que eu uso ele aqui, justamente para criar um degradê mesmo. E respeitando o espaço de cada pente, cada tamanho aqui. Como é a escolha do cliente, a gente não vai raspar aqui, porque é o estilo do cabelo que ele está usando, não é um cabelo tão raspado. Então a gente fez um leve degradê para essa costeleta, quando ela começar a crescer, não incomodar ele aqui, em puxando para a orelha e tal. A gente vai fazer o pezinho dele aqui também, mas um leve degradê para chamar a atenção para essa barba. E a conexão que não ficar aquele que normalmente aqui cresce muito o cabelo no cliente, e às vezes cresce muito rápido e acaba incomodando. Então, esse crescimento a gente deixou ele mais baixo, para ele não incomodar com o crescimento junto da barba. Agora aqui, posicionando a máquina e o cliente bem reto, eu venho com a própria máquina, utilizando ela como se fosse uma régua, tirando esses excessos de cabelo que estão passando fora do formato que eu quero criar para a barba. Se eu quero criar um formato quadrado, que é o mais convencional, eu venho tirando o que está passando dessa linha quadrada. Penteio, confiro se tem alguma coisa se passando e vou tirando. Depois de fazer isso, eu venho com a tesoura também, tirando esses fiozinhos que ficam para fora. Eu uso a parte de baixo do meu dedo aqui, ó, para apoiar a lâmina e ela poder tirar tudo que ela pode tirar que está passando aqui, fugindo do formato. Na parte de baixo que a gente vem com a máquina também primeiro, depois a gente vem com a tesoura. Agora,
Com o cliente já inclinado aqui para a parte de trás, eu venho traçando essa linha. É uma barba que eu não quero tirar muito tamanho, mas eu vou reevidenciar essa linha aqui, deixando ela bem reta e criando um ângulo de mandíbula. Então eu venho usando a minha máquina como se fosse uma régua e a gente brinca e fala que aqui é no olhômetro mesmo. Deixando a linha mais retinha possível e criando esse ângulo aqui que é chamado de ângulo de mandíbula. Depois de fazer a própria linha com a máquina, eu venho tirando os mesmos pelinhos que foi na lateral, eu venho tirando aqui e está passando do formato. E a gente já consegue ver um formato legal nessa barba, mesmo ela não estando raspada, mas já criando uma função aqui, deixando o rosto mais quadrado com o ângulo de mandíbula aqui. Fechou? Vamos finalizar ela agora. Aqui eu vou limpar o bigode dele, tirando só o excesso que está sobre a linha do lábio, sem subir demais, sem deixar buraco aqui em cima. Tirando o excesso. Na maioria dos clientes, esse cabelinho aqui do cantinho da boca incomoda. Então, se não for fazer uma barba, tenta tirar um pouquinho, mas sem deixar aquela volta ali aparente, entendeu? Tirando demais no caso. Olha a diferença de um lado para o outro já. Mesmo sem passar navalha, já dá uma diferença imensa. Só no formato, de limpeza, já dá outra cara para o nosso cliente. Depois de finalizar todas essas linhas da barba, de acertar aqui as laterais, a parte de baixo, deixar uma linha bem reta, favorecendo o ângulo de mandíbula e criando uma linha mais reta para essa barba, agora a gente vai finalizar ela com a navalha. Mas antes disso, de só passar um creme, passar a navalha, a gente vai fazer uma barboterapia nele aqui, do jeito que é feita na barbearia Santiago. Depois de dobrar a toalha no pescoço do meu cliente, eu dobro a toalha aqui no meio, dobro no meio de novo, da parte onde não tem ponta aberta, eu dobro a toalha e aqui venho para molhar ela de uma forma que ela não vai ficar seca e de uma forma que ela não vai ficar encharcada. Eu molho ela bem, depois eu torço ela para ela não ficar encharcada e ficar pingando no rosto do meu cliente. E aqui a gente joga um produtinho com uma essência, que é especial, que só os clientes da Barbearia Santiago sabem, e os alunos do meu curso, né, no caso. A gente espalha essa essência em toda a toalha e coloca 1 minuto e 20 no micro-ondas. Enquanto vai esquentando a toalha, eu vou passando o creme nas áreas onde vai receber a navalha. Então eu vou passando, fazendo movimentos circulares para já emaciando esses pelos aqui. Para que serve a toalha quente? A toalha quente ela serve para poder abrir os poros e facilitar o deslizar da lâmina, fazendo assim com que tenha mais conforto ao barbear para o cliente e mais conforto para o próprio barbeiro também. Depois de abrir a toalha, eu jogo o vapor no rosto do cliente e antes de colocar a toalha no rosto, eu me certifico se ela está muito quente ou não. E aí eu pergunto a ele, está muito quente, está de boa? Boa. E aí eu coloco a toalha no rosto dele dessa forma, puxo uma quina daqui e dobro para cá, puxo a outra e dobro para cá, deixando só o nariz estampado. Mais ou menos 1 minuto ali no rosto dele, até o vapor quente sair. Enquanto esse 1 minuto, eu troco a minha lâmina aqui da navalhete e me preparo para poder retirar todo esse pelo que precisa ser retirado. Aqui na Barbearia Santiago, quando o cliente está fazendo uma barroterapia, tem uma música, um estilo de música que é só para barroterapia, que é o jazz blues, tocando sempre que estiver algum cliente sentado na cadeira fazendo uma barroterapia, para justamente fazer com que essa música mais relaxante entre nesse modo e o cliente se sinta mais relaxado ainda. Depois de quase 1 minuto ou 1 minuto, a gente tira a toalha com ela um pouco morna ainda e coloca no olho, dobrando metade, metade, para não ficar caindo na orelha. Depois disso, eu já venho reparando o nascimento do fio do meu cliente é para cima até certo ponto. Então, sempre faço a favor, primeiro, e se meu cliente
pedir para escanhoar a barba, eu faço depois de tirar todo o fio a favor. Depois que tiver feito tudo a favor, eu venho fazendo contra. Dá pra você ver como é que o fio sai muito mais fácil. Vou ver só um pouquinho aqui. Não tem nem dor de cabeça, nem pra mim, nem pro meu cliente. O deslizar da lâmina já tira tudo que tem pra tirar. Eu venho rapando a lateral, perto do olho aqui, e venho limpando essa lateral da bochecha. E venho deixando essa linha um pouco mais alta, onde que ela se completa melhor. Sem abaixar demais a linha, para não incomodar e não ficar estranho o formato, mas deixando a linha normalmente na reta da boca aqui, ó. Daqui eu abaixo um pouquinho o bigode, venho limpando aqui também o excesso do bigode. A bochecha aqui eu sempre gosto de escanhoar, porque aqui o risco de empolar é quase zero. Na parte de baixo, a gente faz conta se o cliente pedir ou se ele autorizar. E normalmente a maioria das barbas masculinas, ela sempre empola, que é um ou outro que não empola, e a gente faz o processo de fazer contra. Depois de fazer todo o processo com a lâmina, finalizar essa parte da lâmina, eu venho com o massageador, justamente para poder fazer com que esse momento de relaxamento seja bom para o meu cliente, de uma forma que ele irá realmente relaxar. Alguns clientes até dormem na cadeira, alguns até roncam, e outros que não dormem, na hora que tira a toalha do olho, está com aquela cara de sono. Então, são clientes exigentes que gostam de fazer isso, e quando fazem a primeira vez, não deixam de fazer outras vezes, não. Depois de finalizar a massagem, eu venho aqui limpando a parte de cima dessa barba, a parte de baixo, e colocando a toalha fria na parte onde a gente abriu os poros para evitar a empolação. A gente deixa ela aqui mais ou menos uns segundos, aqui, uns 20 segundos, e depois a gente limpa a barba para poder receber o balme e o óleo. Para a gente finalizar, assim como a gente finaliza um cabelo com pomada, a barba a gente sempre finaliza com balme e óleo. Usando aqui o balme Vabum, que a gente usa também na barbearia Santiago, e gosto sempre de jogar um pouquinho de balme e aqui umas 3 gotinhas de óleo para o tamanho da barba dele. Espalho bem os dois produtos na minha mão. Primeiro eu passo no fio, espalho bem no fio para deixar esse fio macio. Depois eu pego a outra mão e espalho na pele, porque o balme ele também tem uma função de pós-barba, evitando irritação na pele, deixando ela vermelha. Então aqui já serve para amaciar o pelo, dar brilho, tirar o frizz e ser um pós-barba. Você vê, né? Combinado não, hein? Se não dormiu, quase dormiu aqui. E para finalizar aqui, a gente vem com o pentezinho, penteando toda a barba novamente e mostrar ao cliente o resultado aqui. Sempre gosto de mostrar no espelho mesmo, o formato da parte de baixo da barba, o formato da lateral, que ele consegue ver. E isso aí a gente entrega o cliente para recepção. Tá aí o resultado, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar os sininhos. Até a próxima aula. Tamo junto.